Boa tarde, meus amores. Uma semana muito abençoada por Deus, seja para nós essa semana, né? Vamos iniciar nossa aula nessa segunda-feira, primeira segunda-feira de junho, do mês de junho, né? Que estamos iniciando. 1º de junho hoje, e a nossa aulinha vai ser começada agora, como todo dia a gente tem feito. E vamos começar pela meditação, todo dia a gente faz, não é verdade? Então vamos lá, vamos meditar em Isaías, capítulo 54, o versículo 13, que diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Olha que bênção para a gente, né? Todos nós somos filhos de Deus, e vocês sabem que seremos ensinados, ou seja, a gente aprende desde pequenininho com o nosso papai, com a nossa mamãe. Ele nos ensina nos caminhos do Senhor, ele nos ensina a orar, a falar com Deus. Foi assim que eu aprendi, e eu creio que vocês também estão aprendendo assim. Então isso é muito importante que a gente aprenda, porque é através dessa nossa aprendizagem, do amor de Deus, de falar com Ele, é que nós vamos crescendo a cada dia mais na graça de Cristo também. Então que Ele possa ajudar a mim e a você, a cada dia, a ouvirmos mais sobre a palavra de Deus e aprendermos mais sobre Ele, para assim alcançarmos a misericórdia de Deus também. Vamos orar neste momento? Querido Jesus, o nosso muito obrigada pelo segundo dia da semana, que é a segunda-feira. Queremos te pedir agora que venha estar conosco em nossa aula, nos dando sabedoria para aprendermos as nossas lições. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora vamos a outra parte, que é português, né? A aula de hoje é no livrinho de vocês de português, que a gente vai começar o novo assunto de português da segunda unidade. É quase um dos penúltimos assuntos que a gente vai dar hoje, né? Quase terminamos os assuntos da segunda unidade. Então vamos ver, o assunto de hoje é os sinais de pontuação. Eu botei aqui no nosso quadrozinho para vocês verem, botei as frases e mostrando os sinais de pontuação quais são, para vocês nunca mais esquecerem. Então vamos ver aqui no quadro comigo, tá certo? Eu vou levantar agora e vou mostrar para vocês aqui no quadro. Então vamos lá, sinais de pontuação. Eles servem para expressar ideias diferentes na escrita. Então vamos ver, o primeiro sinal de pontuação que a gente vai mostrar para vocês é o ponto final. Então eu botei aqui um exemplo mostrando: há muita sujeira na rua. Então quando eu falo uma frase, eu tenho que botar um ponto no final. Se eu coloco esse pontinho, quer dizer que ali encerrou aquela frase, certo? Há muita sujeira na rua. Eu estou afirmando isso e ali encerra-se a frase. Veja, o ponto final é utilizado no fim de uma frase, encerrando assim ela. Olha aqui o desenho, ou seja, eu fiz o desenhozinho do ponto final, tá certo? Então, esse é o primeiro sinal de pontuação que nós utilizamos. Vamos agora para o segundo sinal de pontuação, que é justamente o ponto de exclamação. Ele vai indicar o quê? Um sentimento de surpresa, de espanto, de medo, de ódio. É essa a função do ponto de exclamação. O modelo dele é assim, ó. Ele é parecido com a interrogação, mas não é interrogação, é uma exclamação isso aqui. Então eu botei as frases seguintes: meu Deus, ui, que susto! Então essas frases estão dando ideia que a gente está com medo, a gente está preocupado, a gente teve susto. Essas frases nos mostram isso, né? É uma espécie de espanto que eu estou fazendo com aquela determinada situação que eu estou vivendo. Então, a gente usa realmente a exclamação. Aí vimos agora o ponto de interrogação também. Já no ponto de interrogação, ele vai exprimir o quê? Uma pergunta. Ele vai fazer uma pergunta para mim ou para você. É esse sinalzinho aqui que a gente está vendo. E eu botei aqui um exemplo para a gente memorizar, né? A que horas você dorme? Olha lá, que pergunta interessante. Eu posso também utilizar: qual é seu nome? Então, eu vou utilizar o sinal de interrogação. Toda vez que você fizer uma pergunta para alguém, você vai usar esse sinalzinho aqui de interrogação. Veja que é diferente da exclamação. O sinal de interrogação faz uma pergunta. A exclamação já é quando eu estou com medo, se eu tenho um espanto, se eu me espanto com alguma coisa, eu tenho um susto. Então, eu uso a exclamação. Já na interrogação, eu faço alguma pergunta para alguém ou mesmo para você. Aí vemos a vírgula agora.
O uso da vírgula, como é que eu posso usá-la? Bem, a vírgula, ela separa um termo e uma sequência de palavras também, né? Por exemplo, eu botei aqui a frase: tive de comprar leite. Aí veja bem, quando eu citei tive de comprar leite, vírgula, ovos, trigo, sal e açúcar para fazer o bolo. Então, foi citações que eu fiz. Foi uma sequência de coisas que eu citei. Trigo, sal, ovos, o que mais? O leite, né? Para poder eu conseguir fazer meu bolo. Então, essa citação das coisas, os produtos que eu fui comprar, geralmente eu vou colocar a vírgula, porque eu estou citando os produtos que eu vou comprar. Também eu utilizo muita vírgula quando eu vou botar uma data, né? Vou citar um endereço para alguém. Dentro de uma grande listagem, eu preciso utilizar a vírgula também. Temos ainda aqui outros, que é o travessão. Vou botar só aqui para vocês acompanharem, porque o espaço aqui é pequeno para a gente colocar todos. Então, vou botar aqui para a gente ver. Temos o travessão. O travessão faz o quê? Ele indica a fala dos personagens de uma história. Você está narrando a história de um personagem. Geralmente, no início, a gente coloca um travessão. Eu botei aqui um travessão e botei a frase: por que você não entra? Então, houve aqui uma fala, uma pergunta. Então, ali eu coloco um travessão, mostrando meu interesse daquela pessoa entre. Houve um diálogo, uma conversa ali. Então, é importante o travessão, porque ele vai identificar a fala de algum personagem dentro de uma história, dentro de um texto, certo? Sempre que aparecer um travessão. E aqui temos os dois pontos. Os dois pontos, eles são usados antes de uma explicação que se dá a algo ou para introduzir a fala de um personagem. Novamente, os dois pontos, diferente do travessão. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser colocado quando eu vou mostrar a fala de alguém, quando eu estou dialogando, de repente alguém vai falar. Então, o exemplo aqui, vamos ver mais claramente. Eu aprendi a lição. Veja bem, nunca perca a oportunidade. Então, eu citei o que aconteceu comigo. Eu aprendi a lição na vida. Qual foi? Nunca perder a oportunidade. A gente nunca perder. Então, quando eu faço essa citação, eu aprendi a lição, eu coloco dois pontos para dizer por que eu não perco porque eu aprendi a lição. Para poder nunca perder a oportunidade de estudar. Tá certo? Sempre de aprender e querer mais e mais e buscar. Então, quando eu faço essa citação, eu coloco dois pontos para identificar o meu interesse em estudar, e aquele dois pontos está identificando e está dizendo para mim também que eu preciso me interessar e me preocupar sempre em aprender, tá certo? Então, agora a gente vai fazer umas atividades que temos aqui. As atividades são poucas, justamente na página 63 e 64 do livro de vocês de português, que a gente já fez os outros. Então, a gente agora vai para a página 63 e 64. Essas são essas duas páginas para a gente fazer agora, tá bom? Vocês vão fazer esses dois exercícios, 63 e 64 no livro de português. Quando terminar, aí eu vou dizer qual outra atividade que a gente vai fazer. Olha, hoje o segundo horário seria aula de ciências, mas pelo visto a gente não vai ter ciências, por quê? Porque o assunto foi terminado. O que a gente pode fazer é dar uma revisada com vocês. Mas infelizmente, como eu já disse, em sala de aula se torna mais fácil, porque a gente vai trabalhar com vocês pessoalmente, a gente vai fazer perguntas, vai haver um diálogo entre o professor e o aluno. E aqui fica difícil somente eu falando a mesma coisa, não é? Porque eu não estou vendo vocês interagir comigo. Não estou ouvindo vocês falarem. Então, seria muito, muito bom essa revisão se estivéssemos na sala de aula. Por conta disso, como a gente já falou sobre solo, a gente já falou sobre as plantas. Então, a gente vai agora, e a gente já fez essas atividades também. Então, a gente vai trabalhar tanto no livro de reforço como no livro de ciência, né? Que Tia já passou. A gente vai trabalhar no segundo horário, acredito eu, que seja com português novamente. Porque português tem umas atividades que vocês precisam fazer. Só que no segundo horário eu digo a vocês quais são essas atividades e o que é que a gente vai fazer no segundo horário. Um beijo e até daqui a pouco. Daqui a pouco Tia volta para dar a segunda aula. Tá certo? Tchauzinho.